Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Canal Bets e Tips na área aqui, passando para deixar os palpites dessa terça-feira, dia 25 de julho. Estamos quase encerrando o mês de julho. Em breve teremos de volta as grandes ligas. Terça-feira que temos uma grade curta, porém interessante. Temos fase de classificação da Champions League, temos Campeonato Argentino, temos Copa da Argentina. E temos um jogão, que é a primeira partida da primeira semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e São Paulo. E como já é costume nosso, queria agradecer a quem dedica um pouquinho do seu dia para vir aqui conferir o nosso material, o nosso vídeo. Somos muito gratos por vocês. Espero que gostem do nosso conteúdo. A gente faz tudo com muito estudo, com muito carinho, com muito cuidado. Gostaria também de agradecer as pessoas novas que estão chegando. Espero que gostem do nosso material. E aproveitar também e pedir o like de vocês, pedir o follow caso vocês curtam. Somos um canal pequenininho e isso, um simples like nos ajuda bastante. Como já é costume nosso, vamos aos resumos da rodada, ao resumo da rodada. Dia 23/7 deixamos 11 palpites, tivemos 8 greens e 3 reds, foi um dia bem interessante. Tivemos algumas entradas com uma odd interessante, uma vitória do Young Boys, a vitória do Defensa e Justiça. Tivemos 3 heads, o primeiro head, o jogo do Norrköping contra o Degerfors do Campeonato Sueco. Infelizmente estava no nosso bilhete. Um jogo tivemos apenas um gol. E de certa forma é um resultado inesperado, porque são equipes com uma alta taxa de over. As duas equipes vinham batendo o over e meio com bastante frequência, inclusive bateram nos últimos 10 jogos. Claro, tirando esse último jogo. Mas no domingo o Campeonato Sueco teve uma rodada com poucos gols, foram 4 jogos e apenas 2 gols. Isso não é uma coisa comum de acontecer. Inclusive no outro jogo que teve gol nessa rodada, que foi o jogo do Kalmar, também tivemos o segundo head. E no terceiro head, um 0x0 de Red Bull Bragantino Internacional, também outro head bem inesperado. Red Bull vem fazendo uma campanha muito boa em casa, já o Inter vem marcando em praticamente todos os jogos fora de casa. Mas é isso, faz parte, e hoje teremos umas novas oportunidades para pegar todos os greens possíveis. De resto, tivemos os greens com alguma tranquilidade, não tivemos muitas emoções. Então, se tivesse que classificar um domingo, diríamos que foi um domingo razoável para bom, um domingo bom. E antes dos palpites, queria lembrá-los novamente que nossas análises são opiniões individuais. Nós fizemos estudos estatísticos em cima das partidas e onde a gente encontra eventos com alta probabilidade de acontecer. E em cima disso, nós produzimos nosso material, fizemos nosso vídeo com as nossas análises. E caso vocês concordem, caso vocês achem nossas análises coerentes, fiquem à vontade, montem seus próprios bilhetes. E boa sorte para todos nós. Iniciando a grade do dia, qualificações da Champions League, quartas de final, partida de ida. Os Žalgiris da Lituânia enfrentam o Galatasaray. Nessa fase já temos algumas equipes de nome internacional entrando, que é o caso do Galatasaray. O time é muito favorito para esse jogo, para esse confronto na verdade, né? Porque jogo de ida e volta. Na fase anterior, os Žalgiris eliminou o Struga, que é um time da Macedônia. Nessa já enfrenta o Galatasaray, é um duelo bem mais complicado, que os Galatasaray é muito favorito para esse jogo. Mesmo sendo um jogo de ida, que geralmente a gente adota uma cautela um pouco maior. Aqui nós temos uma tendência de jogo para gols. Nos últimos 5 jogos em casa, os Žalgiris bateu o over 2,5 em 4 delas. Já o Galatasaray, atual campeão turco, campeonato turco, que se caracteriza por ser uma liga muito boa para operar no mercado over de gols. A gente trabalha muito em cima dela. O time fez 2 amistosos na pré-temporada, bateram um over 1,5 em todos os 2 jogos. O Galatasaray é uma equipe bem ofensiva. Aqui eu gosto de buscar alguma coisa a favor do Galatasaray também, que é uma equipe muito mais forte, tecnicamente, muito maior. No entanto, como se trata de um jogo de ida, não sei se o Galatasaray vai tentar impor tanto aquele ritmo dele, que é natural. Vamos apostar numa entrada de gols mesmo. Aqui nós vamos de over 1,5. Às 15h30, continuando nas quartas de final da qualificação para a Champions League, o Servette da Suíça recebe o Genk da Bélgica. Ambas as equipes entraram nessa fase da competição. O Servette já iniciou sua temporada oficial, já tivemos a primeira rodada do Campeonato Suíço e o time venceu por 3-1 fora de casa o Grasshoppers. Já o Campeonato Belga ainda não iniciou, o Genk vem de uma série de amistosos. Nas últimas 2 partidas tiveram bons resultados, empataram com o Sporting de Lisboa e ganharam do Burnley, time que voltou para a Premier League esse ano. O Genk que deixou escapar o título belga na última rodada, foi uma última rodada eletrizante com 3 times chegando com possibilidade de ser campeão. Aqui é um duelo com leve favoritismo pro Genk, então é difícil apostar numa vitória de alguém, ainda mais que o Genk, que teoricamente é um pouco melhor atuando fora de casa. Aqui nós temos a tendência de um duelo para gols.
Campeonato suíço e belga são duas ligas com um bom mercado para operar no mercado de over. Nos últimos 5 jogos do Servette, incluindo os amistosos de pré-temporada, o time bateu o over 1,5 em 4 deles, bateu o over 2,5 em 3 de 5, e já o Genk bateu o over 1,5 em todas as suas últimas 5 partidas dos amistosos de pré-temporada. Então aqui nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Às 15h30, Copa da Argentina, o All Boys enfrenta o Estudiantes. Aqui o jogo é em localização neutra, então nós vamos usar caso de vence apenas para posicionar a aposta. O campeonato argentino é um campeonato que se caracteriza muito pelo under de gols, mas aqui eu vejo uma oportunidade um pouco diferente, por se tratar de um jogo eliminatório, um jogo de Copa, em que apenas um time sai classificado. Temos uma tendência de um jogo um pouco mais movimentado. Outro fator interessante, que é um time de primeira divisão que enfrenta um time de segunda divisão, então isso já descaracteriza um pouco tecnicamente, já desbalanceia, até porque a Série A argentina tem 28 times, então os times da Série B são realmente mais fracos. O Estudiantes vem numa boa fase, o time vem de 2 boas vitórias, vem de 2 goleadas por 4-0, inclusive sobre o Belgrano na última partida. Belgrano, que é uma equipe que vem bem colocada no campeonato argentino. Já o All Boys vem fazendo uma campanha irregular na segunda divisão. O time vem com 2 vitórias, 2 empates e uma derrota nos últimos 5 jogos. Aqui, de certa forma, temos um certo favoritismo para o time de Estudiantes. Gosto de uma entrada procurando algo a favor de Estudiantes também, que daria para entrar com fora empate anula, para compor um bilhete. Para quem quer fazer uma entrada simples, dá para entrar com vitória simples de Estudiantes, está pagando em torno de 1,75, 1,80. É uma odd bem interessante. Aqui no mercado de gols, nós vamos na contramão do que a gente geralmente faz na Argentina, muito em função da boa fase atual do Estudiantes. Nos últimos 5 jogos, os Estudiantes bateu o over 2,5 em 4 deles. Já o All Boys bateu o over 1,5 em 3 dos últimos 5 jogos. Então esse over 1,5 operaríamos muito mais em função dos Estudiantes mesmo. Então aqui eu gosto das 2 entradas, de buscar algo a favor dos Estudiantes e de um over 1,5 para compor um bilhete. E as odds do over 1,5 estão bem interessantes. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, estão em torno de 1,48, 1,50, 1,45, variando um pouquinho em cada casa de apostas. Então gosto dessa odd, vou arriscar esse palpite. Para quem acha arriscado entrar no mercado de over de gols, dá para buscar algo a favor do Estudiantes. Aqui nós vamos de over 1,5. Seguindo com a grade do dia, voltamos para as qualificações da Champions League. Às 16h15, o Breidablik enfrenta o Copenhagen da Dinamarca. O Breidablik na fase anterior eliminou o Shamrock Rovers da Irlanda. Já o Copenhagen entrou apenas nessa fase da competição, que é um duelo interessante, com uma pequena vantagem, um pequeno favoritismo para o time da Dinamarca, para o Copenhagen. O Breidablik vem numa boa fase, vem de 5 vitórias consecutivas. Já o Copenhagen estreou pelo campeonato dinamarquês na última semana. O time venceu o Lyngby fora de casa por 2-1. Que nós devemos ter um bom confronto. O fato de o Breidablik jogar em casa emparelha ainda mais o confronto, o duelo. Difícil apontar um favorito, então aqui vamos operar no mercado de gols. O Breidablik marcou gols em todos os seus últimos 10 jogos. O Copenhagen fez 3 amistosos de pré-temporada, batemos o over 1,5 em todos eles. O time marcou gols em todos eles também. O time estreou num jogo com 2-1, ou seja, com over 2,5 na temporada. Então aqui temos uma tendência de jogo para gols. Aqui nós vamos de over 1,5. Às 18 horas, campeonato argentino, o Colón recebe o Tigre. São 2 equipes que estão mal colocadas no campeonato argentino, enquanto que o Tigre é o 20º colocado, o Colón é o 26º, antepenúltimo. Aqui provavelmente teremos um jogo bem equilibrado. São 2 equipes que têm se mostrado com um ataque pouco efetivos. Ambas as equipes estão entre os piores ataques da competição. Nos últimos 5 jogos como mandante, o Colón fez apenas 4 gols, uma média inferior a 1 gol por jogo. Já o Tigre, atuando como visitante, fez apenas 2 gols nos últimos 5 jogos, uma média muito ruim. Então, naturalmente aqui já teríamos uma tendência de um jogo truncado. Então, os 2 times querem fugir da parte de baixo da tabela. O campeonato argentino se caracteriza bastante por ser um campeonato muito bom para operar no mercado de under de gols. E aqui é uma situação bem clara para isso. Então aqui nós vamos de under 3,5 para compor um bilhete. E finalizando a grade, o grande jogo do dia. Primeiro jogo da primeira semifinal da Copa do Brasil. Corinthians recebe o São Paulo. Clássico paulista. Tendência de um jogo muito equilibrado. O Corinthians vem de bons resultados. Vem de 5 jogos sem perder. São 4 vitórias e 1 empate. O São Paulo, apesar da derrota no último final de semana para o Cuiabá, vem numa sequência muito boa, vem atuando muito bem. Hoje em dia o São Paulo joga um futebol superior ao do Corinthians. No entanto, por se tratar de um clássico, temos a tendência de um jogo muito equilibrado, difícil apontar um favorito.
Tirando aquela partida doida pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o América, o Corinthians bateu o under 2,5 em 8 das últimas 10 partidas, o under 3,5 em 9 delas. Já o São Paulo, atuando fora de casa nos últimos 10 jogos, bateu o under 3,5. Aqui normalmente já teríamos a probabilidade grande de jogo para poucos gols, ainda mais por se tratar de uma semifinal de Copa do Brasil, que é o primeiro jogo ainda, times vão se estudar um pouco mais. Aqui eu não acredito num jogo de muitos gols, aliás. Até gosto de uma entrada de over 1,5, mas acho um pouco mais arriscado do que o under 3,5. Então aqui para compor um bilhete nós vamos de under 3,5. E com esse jogo encerramos a grade do dia. E antes do bilhete pronto, quero lembrá-los também dos nossos canais do Telegram. Os links estão fixados no primeiro comentário do vídeo. Quem tiver interesse no investimento, custa 50 centavos por dia. Caso optem por um plano maior, o investimento sai de 33 centavos por dia. Meu WhatsApp também está à disposição, caso alguém queira tirar algum tipo de dúvida. Fiquem à vontade. E no bilhete pronto do dia, nós temos 2 over 1,5 e os 2 jogos pela Champions League, um no jogo do Zalgiris contra o Galatasaray e o outro no jogo do Breidablik contra o Copenhagen. E por hoje era isso. Queria desejar a vocês todos uma ótima terça-feira. Que Deus nos abençoe, uma boa sorte a todos nós. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente postando os palpites de quarta-feira. Um abraço a todos, até mais, valeu!